Senhor, nós te agradecemos por tudo. Amém. Obrigado, Senhor, pelo sol que tivemos hoje, que nos aqueceu, que iluminou, que secou a roupa no varal, Senhor. Obrigado, Senhor, pela luz da lua, que traz tantas coisas boas para nós, Senhor. Podemos olhar para ela e falar, Senhor, aquilo que está no nosso coração, as poesias, os poemas, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos hoje, Senhor, de levantar. Quantas pessoas de ontem para hoje já não estão aqui, Senhor? Quantas pessoas estão nos hospitais, ó Deus? Mas nós estamos aqui. Temos saúde, estamos respirando, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos nossos serviços. Nós te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. E agora, nessa noite, nós pedimos que o Senhor traga uma revelação dos céus para nós, Senhor. Não queremos conhecimento, não queremos filosofia, não queremos teologia, nós queremos a tua revelação, Senhor. A revelação do alto, a revelação dos céus. E para isso, Senhor, nós dependemos de ti, Senhor. Nós precisamos do teu Espírito Santo agindo aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor, na comunicação, ó Deus. Quando eu estiver emitindo a minha voz e quando os nossos irmãos estiverem recebendo, Senhor Deus, o som que irá, que o teu Espírito Santo esteja intervindo, Senhor, nesta comunicação, ó Deus. Fala conosco de forma profunda e de forma relevante, Senhor. Que saiamos daqui diferentes de como entramos, ó Senhor. Tu conheces os corações, Pai. Tu conheces os medos. Tu conheces as angústias. Tu conheces os sofrimentos, ó Senhor. Tu sabes aquilo que ninguém sabe, ó Deus. E nós te pedimos então que o teu Espírito Santo esteja trazendo o maná do alto, Senhor, para nos fortalecer, Senhor Deus, durante esta semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem sentar. Que bom que você veio. Você já falou isso para as pessoas que estão do seu lado? Que bom que você veio. Que bom. Que bom que você veio. Amém. Se você não viesse, com certeza esse culto seria diferente. Amém? Se você não viesse, esse culto seria diferente. E Deus tem um plano. Deus tem um propósito nessa noite para falar com você. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se vocês têm... acontece às vezes algumas coisas comigo que eu acho que são normais, não é? Eu acredito que são normais. Mas que às vezes Deus usa essa normalidade para revelar coisas sobrenaturais. Então é interessante como Deus usa o natural para trazer revelações sobrenaturais. Então às vezes eu estou lá na minha sala e... Pega uma cadeira para mim, filho. Às vezes eu estou lá na minha sala assistindo televisão e eu quero também
estou sentado no sofá, não é? Põe aqui para mim, filho, aqui. Isso. Pode ser aqui. Isso. Então eu estou na sala da minha casa assistindo TV. E eu estou com o celular do lado. E eu quero ligar o carregador na tomada. Só que eu estou tão interessado no que eu estou vendo na TV, no jornal, alguma coisa assim, e eu fico tentando colocar, eu não sei se acontece isso só comigo, não é? Obrigado. Eu fico tentando colocar o carregador na tomada sem olhar. Você já fez isso? Já, eu faço isso constantemente. E aí, gente, o que acontece é que eu fico lá tentando e não consigo. E às vezes parece que está quase entrando lá, mas não entra o negócio lá, né? Não entra de jeito nenhum o carregador. E eu fico tentando, eu sou persistente, eu fico tentando e olhando para a TV, né? Acontece isso com você? Já aconteceu? Já aconteceu isso com você alguma vez? Aí até que eu desisto dessa minha ideia de querer colocar a tomada sem olhar, aí eu vou, não é? Chego mais perto, não é? Olho no lugar e vejo lá onde estão os buraquinhos da tomada e coloco lá e consegue. E aí começa a carregar meu celular. Já aconteceu isso com você? Não é? A gente fica tentando do jeito errado fazer aquilo que a gente quer. Não é? E na vida é assim. Na vida é assim. A gente fica tentando de várias formas viver. E a gente fica que nem eu, lá na frente, tentando. Não consegue. Não é? Até que chega a hora que eu tenho que me posicionar diante da vida, não é? Me posicionar diante do meu Deus, que é o dono da vida, e pegar a tomada da minha vida e plugar, para que a vida comece a fluir em mim. Amém? Glória a Deus. Então, o que eu queria conversar com você hoje é o seguinte: do jeito certo, dá certo. Amém? Você pode falar isso comigo? Do jeito certo, dá certo. Amém? Então nós estamos num tempo aqui na igreja, esse ano nós chamamos o ano da edificação. Construção. Edificar é construir, é fazer algo. Então, eu queria que através dessa mensagem a gente aprendesse, através da palavra de Deus, a edificar em nossas vidas atitudes corretas. Amém? Para que as coisas aconteçam. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. Marcos 10, de 46 a 52. Amém? É um texto que eu gosto muito desse texto, porque ele revela coisas profundas a nós. Queria te convidar a ler então, aqui no telão ou na sua Bíblia. Acompanhe a leitura, por favor. Então, chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos
juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Jericó era uma cidade que ficava próxima a Jerusalém, 24 quilômetros. Então, mais ou menos daqui até o centro de São Paulo, dá em torno de 25 quilômetros. Se eu estiver errado, alguém me corrija, né? Mas eu acredito que é mais ou menos isso. Então, mais ou menos essa distância, 24 quilômetros. Nesse tempo era comum essa distância. Hoje, para nós, se falar assim, vamos andar 24 quilômetros, você fala assim: vai sozinho, pastor. Vou orar por você, vai sozinho, né? Mas nessa época era comum eles andarem nesse tempo. Isso era muito pouco para eles. Eles não tinham carro, não tinha Uber, né? Não tinha táxi, né? Não tinha aquele outro, né? Como é que o Harley? Hã? Não, qual que era o outro que você... Formove, né? Não tinha nada disso. Era a base da caminhada, ou então através de jumentos, né? De cavalos, né? Então, geralmente as pessoas comuns, eles andavam, eles faziam essas viagens a pé, não é? Então Jesus estava caminhando. E essa trajetória ali por Jericó era muito comum para os judeus, porque para eles irem até o templo, o centro religioso e social, que era o templo de Jerusalém, eles tinham que passar por aquela rua, por aquela avenida, por aquela estrada. Então, eles passavam sempre ali. E Jesus estava realmente indo para o templo de Jerusalém. Então ele passa ali nessa cidade chamada Jericó. E é muito comum, eu não sei se vocês, quando vocês vão no centro da cidade, é muito comum, próximo ali às igrejas que tem ali no centro, aquela igreja da Sé, aquela igreja de Santa Efigênia, aquele ali do Mosteiro de São Bento também. É muito comum ficar ali próximo aos templos, de hoje em dia mesmo, mendigos. Não é comum? É comum. Eles são espertos, né? Por quê? Porque se uma pessoa está indo para a igreja, entende-se que o coração dela está tocado, né? Isso é óbvio. Então é por isso que fica tanto mendigo próximo às igrejas.
E Bartimeu, ele era um cego. Ele era um mendigo. E ele estava exatamente nessa rota, aonde as pessoas passavam. E aonde os corações estavam tocados pela religião. Então alguém poderia dar uma esmola para ele viver. E Jesus passa ali. E Bartimeu, ele se relaciona com Jesus. E é isso que eu queria conversar com você hoje. Qual é a forma certa de se relacionar com Deus? Não, a gente vai ficar tentando colocar o fio lá, a tomada na nossa vida de qualquer jeito, a gente não vai conseguir. Então existe uma forma certa. E a forma certa foi a que Bartimeu fez. Tá? Então aqui, por exemplo, no versículo 47, fala assim, olha aí na sua Bíblia, se você puder. Marcos 10, 47, fala assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como nós lemos, nós vimos que Bartimeu foi atendido. Então ele pediu da forma certa. Amém? Ele pediu da forma certa. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Bartimeu não pediu esmolas para Jesus. Ele não pediu esmolas. Ele pediu outra coisa. Ele pediu exatamente o que ele precisava. Ele foi direto ao ponto de precisão dele, de necessidade. Muitos se conformam, não é, com as suas situações e aceitam a vida e vão vivendo do jeito que vivem. E nós somos assim também. Muitos aceitamos as coisas. Aceitamos a posição social, aceitamos uma doença que vem, aceitamos uma dificuldade que temos e vamos vivendo. Mas Bartimeu não aceitou o fato dele ser cego. Você percebe isso? Bartimeu, ele sabia exatamente o que ele queria quando ele soube que era Jesus. Talvez se fosse uma outra pessoa passando, ele iria pedir uma esmola. Mas como era Jesus, então ele muda. Ele vai direto à necessidade dele. E olha o que ele fala aqui. Ele fala assim, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele era judeu. E ele estava pensando em uma profecia que foi feita para Davi, que viveu 2000 anos antes dele. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 16, fala assim, quanto a você, e aqui é um profeta que está falando para Davi. Deus está usando essa pessoa e falando para Davi. E está falando assim, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. E o seu trono será estabelecido para sempre. O que Deus estava falando ali para Davi? Ele estava falando assim, Davi, de você virá alguém que irá ter um reino eterno. Amém. E esse alguém era Jesus.
que estava na frente de Bartimeu. Então Bartimeu, ele reconhece, ele se levanta e ele reconhece, falando isso aqui, Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que viria para salvar todas as pessoas. Então, Bartimeu, quando ele fala isso, ele está reconhecendo isso. Você precisa reconhecer Jesus como Salvador, como Senhor. Nós não podemos apenas ficar vendo a história de Jesus, ficar olhando aquilo que Jesus fez, ficar vendo, e na sexta-feira, né, chamada Santa, então, eu lembro, puxa, Jesus foi crucificado, não é? Ficar lembrando. Não, eu tenho que reconhecer no meu dia a dia que Jesus é o meu Salvador. Foi isso que Bartimeu fez. Você quer se dar bem na vida? Quer? Então reconheça que Jesus é o seu Salvador. Entregue sua vida a Ele e viva isso. Viva isso. Outra coisa que Bartimeu fez, aqui no versículo 47 mesmo, fala assim: tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, o que é que ele gritava mesmo? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos falar de novo isso juntos? Vamos lá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Tem misericórdia. Amém. Então, o que Bartimeu estava reconhecendo? Bartimeu estava reconhecendo que Jesus era misericordioso. Amém? Eu queria conversar um pouquinho com você sobre misericórdia. Você já ouviu essa palavra? Às vezes as pessoas falam misericórdia. Já ouviu isso? Mas não é essa misericórdia que eu estou falando. Né? Apenas uma expressão, não é? Quando Bartimeu fala tem misericórdia, no original a ideia não é de pena. Você já viu? Às vezes a gente vai lá para o centro da cidade, né? Passa ali naquele viaduto do chá, não é? E aí tem um monte de gente ali, às vezes sentado ali. Tem uns lá lendo carta, mas tem gente sentada pedindo esmola. E às vezes você fica com dó, não é? Você fica com pena, com piedade daquela pessoa, não é? Mas às vezes você não dá nada, não é? É difícil a gente meter a mão no bolso, não é? Tirar e dar, não é? Não acontece isso com você? Mas a gente não teve dó? Às vezes a pessoa ali mostrando uma ferida, alguma coisa assim, você passa assim, você fica com pena da pessoa. Mas geralmente a gente não faz nada, a gente simplesmente tem pena, a gente tem dó. Misericórdia não é pena, não é dó. Misericórdia significa miséria do coração. É isso que no original essa palavra significa. Ou seja, o meu coração se rasga ante uma necessidade de alguém. E esse rasgar, ele me leva a interagir, a interferir naquela situação. E eu me abaixo e vou ao mesmo nível daquela pessoa e vejo a necessidade dela e faço algo para resolver aquela situação. Isso é misericórdia. E é isso que Bartimeu está falando para Jesus.
Jesus, filho de Davi, interaja, interfira nessa situação que eu estou. E é assim que nós temos que nos relacionar com Deus. Deus, venha com o teu poder e mude essa situação que eu estou vivendo. Então, misericórdia é ter a capacidade de sentir o que o outro sente e eu ajo nessa interação. Eu faço alguma coisa por aquilo que aquela pessoa está passando. E Bartimeu, ele era cego, como nós sabemos. E ele tinha ouvido falar de Jesus. Com certeza. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Então, Bartimeu sabia do caráter de Jesus, dessa capacidade de misericordiosa de Jesus. Bartimeu sabia que Jesus andava com os pobres. Bartimeu sabia que Jesus multiplicara os pães para alimentar as pessoas. Bartimeu sabia que Jesus havia curado leprosos. Bartimeu sabia que Jesus comia com aquelas pessoas que eram considerados impuros, e Jesus ia lá e jantava com elas. Então Bartimeu sabia do caráter misericordioso de Jesus. É por isso que ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode falar isso para Jesus? Pensando nisso? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe o que é. Você sabe qual é a situação. Eu não sei. Mas você sabe aquilo que você precisa da interferência de Deus. Aquilo que você já tentou de várias formas. Vários especialistas, vários médicos, vários advogados. E você tentou de todas as formas e não consegue. Então, agora você está falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Amém. Outra coisa que Bartimeu fez está aqui no versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Fica quieto, Bartimeu. Bartimeu, para de falar. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele persiste naquilo que ele quer, naquilo que ele está buscando. Ele queria que Jesus olhasse para ele. Então ele persiste naquilo que ele quer. Você é o Salvador. Ei, filho de Davi, você é o Salvador. Olha para mim, olha para a minha necessidade, olha para aquilo que eu estou passando, olha para a minha miséria, Senhor, olha para mim. Persistia. Olha para mim. Mateus capítulo 7, versículo 7 fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Persista naquilo que você busca. Ande em direção àquilo que você precisa que Deus faça na sua vida, que Deus faça na sua família, que Deus faça aonde você está. Persista, busque, 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 não pare. As pessoas falavam: fica quieto, Bartimeu, fica quieto, você está atrapalhando. E a Bíblia fala que ele continua a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém?
persista. Busque. Não pare. Uma outra coisa que a gente vê aqui, da atitude de Bartimeu, está no versículo 50. Fala assim: lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Amém? Ele colocou a capa de lado. Por quê? Porque a capa estava atrapalhando. Provavelmente a capa estava enrolada nele. Então, com aquela capa, ele não iria conseguir andar rápido em direção a Jesus. Ele não conseguiria caminhar rápido em direção ao Mestre, ao Senhor. Ele deixou aquilo que estava impedindo, ou que poderia impedi-lo, deixou de lado. Eu não sei o que impede você de ir em direção a Jesus. Mas o que a palavra de Deus diz é: deixe. Seja o que for, deixe isso. Não permita que isso te impeça de chegar onde Jesus está. E olha, uma coisa interessante, fala que ele foi rápido. Amém? Ele foi decidido. Ele não ficou ponderando, ele não ficou pensando, ele não ficou analisando. Ele simplesmente ouviu e fez. É isso que nós precisamos fazer. Nós somos muito analíticos. Ficamos pesquisando muito. Deixa eu ver se Deus cura mesmo. Deixa eu ver no Google se Deus cura. Você não precisa olhar no Google. Você precisa se levantar e ir em direção a Jesus. É isso que você precisa fazer. Ir em direção. Hoje nós estávamos evangelizando, e é interessante a reação das pessoas, né? Cada um reage de um jeito. É por isso que Jesus falou que evangelizar, ou seja, falar das boas novas, é como lançar sementes. Não é? Jesus falou isso. Lançar sementes. Aí Jesus fala assim: quando lança a semente, uma semente cai num terreno pedregoso, outra semente cai num terreno com espinhos, outra semente cai num terreno fértil. Então são várias situações. E quando a gente sai para evangelizar, a gente percebe exatamente isso. Então, pessoas que recebem você, abrem a porta da casa, escutam o que você tem para falar. Tem pessoas que você começa a falar, ela fala assim: não, eu estou com pressa, teve vários assim, eu estou preparando o almoço. Então não dá para a gente conversar, não dá para a gente falar. Pessoas ficam pensando muito, e talvez a gente esteja vivenciando isso. A gente fica pensando muito. Você tem que crer em Deus. É isso que você tem que fazer. Crer em Cristo, crer no que a palavra diz e caminhar em direção a isso, ir em frente, ouvir e agir. Caminhar, fazer como Bartimeu fez. Bartimeu ouve que é Jesus, tira o que o está impedindo de seguir Jesus e se levanta rapidamente e vai.
em direção a Ele. É isso que ele faz. Toma a atitude certa. Vai em direção a Jesus. Outra coisa que Bartimeu faz, aqui no versículo 51, fala assim: Jesus pergunta para ele: Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Amém? Amém. Ele não falou que queria outra coisa. Ele foi direto ao assunto. Eu quero isso, eu preciso isso, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Eu não quero esmola, eu não quero nada, eu não quero, o que eu quero, Senhor, é ver. É o que é mais importante para mim. A gente fica rodeando muito Deus. Você tem que ser direto para Deus. Deus, eu preciso disso na minha vida. E a coisa mais importante que nós precisamos é a salvação em Cristo. Essa é a mais importante. Eu preciso da cura da minha alma, Senhor. Eu preciso da cura do meu ser. Senhor, eu preciso ter razão de existir. Precisamos ser diretos para Jesus. Então, Bartimeu, ele não fica com rodeios com Jesus. E o versículo 52 fala assim: Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus. A fé é a certeza do incerto. É a certeza daquilo que ninguém pode comprovar. É ir, mesmo sem ver, ir. Deus nos chama para segui-lo. Deus nos chama para viver a vida que Ele tem para nós. Deus nos chama para entregar a nossa vida a Ele. Jesus fala: eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não é nada comprovado, não é uma equação exata, matemática. É algo que eu decido fazer, porque eu estou ouvindo, então eu creio naquilo. Você já ouviu a palavra de Deus? Você já ouviu o que Deus quer fazer na sua vida? Então o que falta? Caminhar. Fazer o que Ele fez, que Bartimeu fez. Se levantar e começar a caminhar. E como que é isso, pastor? É dessa forma. É você ouvir e crer e começar a andar, começar a caminhar, começar a ir em direção. Não tem mistérios. É simplesmente se deixar ser atraído por Deus, se deixar ser atraído pela luz de Jesus, se deixar ser levado por aquilo que Deus promete na sua palavra. É isso que você precisa fazer. Não tem nada mais, não tem nada mais de perceptível que você tem que entender. É simplesmente isso que nós temos que fazer. A fé é a certeza do incerto. É algo ilógico. Temos que ir em direção ao que Jesus fala. Foi o que Bartimeu fez. Ele não sabia. Ele não tinha certeza. Ele não sabia se Jesus realmente iria curá-lo.
Mas Jesus falou: vai, a tua fé te curou. E ele foi. E foi curado. E é assim que vai acontecer conosco. É assim que vai acontecer com você. É assim que vai acontecer na nossa vida. E agora aqui uma coisa que eu vejo, que muitos se perdem, mas que Bartimeu fez. Nesse versículo mesmo, no finalzinho, fala assim: ele recuperou a visão, mas não parou aí. Amém? Prossegue, fala assim: e seguiu Jesus pelo caminho. Então muita gente busca Deus quando precisa, nas necessidades, e depois não prossegue. O jeito de dar certo, o jeito certo para dar certo, é fazer isso e prosseguir. Seguir em direção a Cristo, em direção a Jesus. Continuar a caminhar. Às vezes vai parecer que não vale a pena. Isso acontece comigo também, acontece com todos. Mas o que temos a fazer? Prosseguir. Ir em frente. Seguir Jesus. Fazendo assim, como Bartimeu fez, vai dar certo. Amém? Você não vai ficar mais que nem eu lá tentando colocar a tomada lá. Não, vai dar certo. Amém? Vai dar certo. Então eu queria orar com você hoje. Você veio aqui, você escolheu estar aqui. Você poderia estar assistindo Fantástico, você poderia estar fazendo tantas coisas, mas você veio. Então se você veio, eu creio que Deus tem algo na sua vida, tem algo para fazer na sua vida. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar. Amém? Bartimeu, além da cura, eu tenho certeza que Bartimeu entregou a sua vida a Jesus. Certeza absoluta. Eu queria orar com você hoje. Amém? Eu queria orar com você. Eu queria te perguntar se você não quer fazer como Bartimeu fez. Fala que num salto ele se levantou e foi em direção a Jesus. Quer fazer isso hoje? Não fica ponderando, não fica pensando, não fica fazendo muitas perguntas. Simplesmente creia no que a palavra de Deus está falando e vai em direção a Jesus. Amém? Eu queria orar com você, queria que você fechasse seus olhos. Isso. Eu queria te perguntar isso. Se você quiser, alguém vai estar com você, orando com você. Eu não vou falar para você vir aqui à frente, mas alguém vai orar com você aí onde você está. Bartimeu, num salto, se levantou e foi em direção a Jesus. Você quer falar para Jesus hoje? Jesus, eu estou cansado de ficar tentando as coisas. Eu quero entregar e ir em direção a você.
quer fazer isso? Eu queria orar com você. Se você quiser, eu queria que você levantasse sua mão. Alguém vai até você, vai orar com você. Alguém quer fazer isso hoje? Amém? Mais alguém? Mais alguém? Alguém pode orar com a irmã aqui? Isso. Uma mulher, por favor. Isso. Mais alguém? Mais alguém? Quer falar para Jesus? Jesus, do meu jeito não deu certo. As minhas tentativas foram frustradas. Mas, Senhor, do jeito certo vai dar certo. E eu quero fazer isso hoje, Senhor. Mais alguém? Amém. Mais alguém?